Legal, agora que a gente já sabe um pouquinho de declaração, nós vamos entrar em uma questão muito importante. São algumas outras declarações. E este conceito precisa ficar muito bem entendido, certo? Vamos agora fazer um outro programinha. Para diferenciar, vamos colocar underline 2 aqui. Então vai ficar ydec underline 2. Underline 2 que é o nosso ID, quer dizer, é o meu ID. Outras declarações. Mesmo pacote, mesma request. Ops. Legal. Vamos fazer agora eu vou passar agora um conceito muito importante para vocês. Não é um conceito complicado, mas precisa ficar muito bem entendido. Vamos lá, eu vou abrir aqui o Excel. Ops. Temos aqui o Excel, certo? O que nós havíamos fazendo, o que nós vínhamos fazendo até agora na declaração, eram declarar blocos de memória. Então, aqui era um inteiro, tipo I, aqui era um tipo P, aqui era um tipo, digamos, string. Ou seja, na memória BAP, quer ver, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui e vamos colocar memória ABAP. Na memória ABAP nós tínhamos várias variáveis, certo? Tínhamos aqui uma outra I também, que aqui era, digamos, P valor 1, essa aqui era P valor 2, essa aqui era aquela nossa global total e algumas outras variáveis. E essas variáveis funcionam perfeitamente bem e a gente precisa delas. Porém, algumas vezes, ou muitas vezes, na verdade a maior parte das vezes, na verdade a maior, grande, incrivelmente maior, gigante parte das vezes, nós precisamos de mais do que isso. Nós precisamos agrupar essas variáveis em grupinhos fofos e amigos e coloridos. E o que é o Excel? O Excel é uma tabelona. E toda forma coerente e lógica de se guardar informação é através de uma tabela. Então nós precisamos saber como trabalhar com tabelas. E quando eu falo de tabelas, a gente precisa ter uma separação. Então veja, aqui a gente tem várias variáveis jogadas assim na memória BAP. O que a gente vai aprender agora é uma estrutura. O que é uma estrutura? Uma estrutura é exatamente uma linha do Excel. Então vamos colocar assim, Tá vendo? Esta é uma linha com vários blocos de memória. Isso aqui é uma estrutura. Eu não vou sujar aqui porque eu não vou sujar a memória, certo? Então, inserir formas. Plim. Será que eu consigo escrever aqui? Texto. Título. Estrutura. Ah, não funciona assim, não? Olha que lindo. Estrutura. Então o que é uma estrutura? É uma linha de uma tabela. É uma linha do Excel. Ou seja, é um grupo de variáveis. E aqui eu posso ter, por exemplo, o nome de alguém, o telefone, a idade. Que mais que tem? O CPF, o RG, RG,
Que mais? E outras coisas. Ao invés da gente ter várias variáveis jogadas, nós temos uma estrutura. Por quê? Porque são inúmeras pessoas. Imagina você fazer várias variáveis genome 1, genome 2, genome 3, tudo disperso. É uma loucura, isso aí nunca daria certo. Então, quando a coisa apresenta um padrão lógico, dessa forma de organização de valores, de informação, a gente sempre cai na questão de tabelas. Então, isto é uma estrutura. O que é uma estrutura? Um grupinho de dados. Em outras palavras, é uma linha do Excel. E o que é uma tabela? Uma tabela são várias estruturas. Na verdade, minto. Não são várias estruturas. É a repetição do padrão de uma estrutura dessa forma. Então, a estrutura é essa aqui, ó. Deixa eu colocar na mesma cor dele. Certo? E a tabela é o conjunto de dados onde se tem essa estrutura. Entenderam? Então, veja, essa aqui é uma tabela que repete a estrutura. A estrutura seria o modelo das informações que se repetem. Então, isso aqui a gente tem que aprender muito bem como declarar no ABAP. Será que tem uma chave aqui? Chave. Nossa, tem uma lua. Vai lá, vamos ver. Tabela. Isso aqui é uma tabela. Então agora a gente vai aprender a declarar e a usar estruturas e tabelas. Isso aqui, quando a tabela está dentro do código, vamos lá, voltar para o código. Quando a tabela, ou quando a variável, porque todas aquelas variáveis que a gente instalou, todas aquelas variáveis que a gente declarou no código, elas começam a existir no início da execução do código e no final elas desaparecem, certo? Elas são limpas. E é apenas memórias e variáveis utilizadas na execução do programa. Elas não ficam guardadas. Quando a gente começa a guardar as memórias, essas variáveis, a gente começa a utilizar o conceito de banco de dados. Então a gente tem, neste conceito, quando nos referimos à tabela, duas denominações. A primeira são as tabelas internas. O que são tabelas internas? São tabelas que só existem na execução do programa. Terminou o programa, elas desaparecem, viram purpurina. E temos as tabelas transparentes. Ó, esse nome transparente, eu não entendo por que o pessoal fala isso. Em outras linguagens, o pessoal diz que esses dados são os dados persistentes, que é muito mais lógico. Por quê? Porque são os dados que persistem após a execução do programa. No mundo ABAP, o pessoal chama de tabelas transparentes. Sinceramente, esse nome não faz muito sentido para mim. Deve ter um significado, mas é importante que vocês tenham isso em mente. Tabelas internas são tabelas que existem somente na execução interna do seu código. E tabelas transparentes são tabelas de bancos de dados. Em outras palavras, são tabelas persistentes. Dados que persistem com o tempo. Legal? Então vamos lá. Como fazemos a declaração de uma estrutura? Ou de uma tabela interna? Para fazer isso, a gente precisa atuar da seguinte forma. Então vamos declarar uma estrutura. É sempre o mesmo padrão. Tem que ser, porque senão o compilador não ia saber, né? Data, begin of,
No caso, como a gente está declarando diretamente no programa, esta variável ela vai ser uma variável global. O que é uma variável global? É uma variável que, independente de onde você esteja executando no código, ela será enxergável. Será que enxergável é um termo correto? Vamos trocar. Ela será visível. Então, em qualquer lugar, ela terá visibilidade. Só que para a gente diferenciar isso, porque a gente está falando aqui de 1, 2, 3, 10, 15 linhas de código. Imagina 10.000, 8.000. Quando a gente acha uma variável perdida lá no meio, se a gente vê o G, a gente já percebe, bom, é uma variável global. Isso te dá indicações e evita muitos erros. Então vamos lá. Begin off, global. Por que W? Porque é uma work area, é uma estrutura. A gente não coloca... geralmente a gente pega essa questão de nomenclatura um pouco do como a própria SAP utiliza. Então, work area W, underline, vamos colocar uma tabela de cadastro, ponto, ou vírgula, data end, vamos colocar data end of global W, cadastro. Aqui no meio a gente vai colocar o que? Exatamente os campos. E aqui a forma de declarar é muito parecida quando declaramos simples variáveis, porque na verdade são simples variáveis, só que elas estão em um grupo, certo? Vamos colocar nome, type. Qual que é o type do nome? Geralmente um nome tem um tamanho de, vamos colocar aqui 40, type C, ou seja, o nome, a variável nome da estrutura cadastro tem 40 caracteres. Perfeito. Telefone também vamos colocar como texto. Quantos caracteres são telefone? Deve ter uns 15, né? Type C. RG. Type C. Quando a nossa variável, mesmo que só entre número, não venha trabalhar de forma numérica, ou seja, a gente não vai fazer cálculo com isso. A gente utiliza sempre a forma de caractere, string. Se a gente for fazer cálculo, esse tipo de coisa, aí a gente começa a cair naquelas outras declarações que são tipos realmente numéricos. Idade é um número que geralmente a gente pode usar direto, e porque aqui, pensa assim, no caso de RG, ele é um número? Vai entrar letra? Não vai. Mas ele não vai precisar do tamanho do espaço que efetivamente tem um número desse tamanho, porque o RG vai ter o quê? Sei lá, alguma coisa assim. Esse valor é um valor muito grande, ele consome muita memória, e a gente não vai usar ele para nenhum código aritmético, então não vale a pena, é melhor ser só caractere. No caso idade, poderia ser também caractere, mas é um número pequeno, então a gente coloca type I, mas a gente podia colocar também caractere, só que aí teria que ser caractere no máximo 3, né? char 3, poderia dar também. Que mais? Nome, telefone, RG, idade. Deixa eu pegar aqui. E CPF. CPF deve ter o que? 14, 15. Type C.
Beleza. Vamos para o printer aqui. Syntax check. Olha que legal. Declaramos uma estrutura com esses campinhos aqui. Agora vamos declarar a tabela referente a essa estrutura. Porque quando você for declarar uma tabela, não faz sentido você falar: vou declarar uma tabela seguindo quais campos, seguindo qual estrutura. Não sei. Peraí, como é que o compilador vai conseguir montar na memória uma tabela que ele não sabe? Ele precisa de uma referência. Todos nós precisamos de uma referência, certo? De um modelo, de um ícone. O nosso compilador também. Vamos colocar data global t. Por que t? Porque é uma table. E por que g? Porque é global. Underline cadastro. Like standard table of gcadastro. Se você olhar e perceber bem o código, ele é muito fiel ao que está sendo declarado. Então, declara para mim uma data com este nome. E o que ele vai ser? Uma standard table of. Ou seja, uma tabela interna standard. Que se referencia ao que? Like gcadastro. Se a gente der um duplo clique nesse cara aqui, só para a gente pensar, pô, aonde que está esse cara? Ele vai mover para cá, ó. Esse cara representa isso. Então, quando a gente fez essa parte do código, passou a existir no nosso código ABAP exatamente isso aqui, ó. Uma linha do Excel. Então, a gente fez isso aqui, ó. Certo? E quando fizemos isto aqui, nós iniciamos no sistema. Exatamente isso aqui, certo? Só que como ela está inicializada, ou seja, só criamos, ela não tem nenhum registro. Então, ela está branquinha, certo? Entenderam a diferença? Então, aqui a gente criou a estrutura, que é a linha do Excel. E aqui a tabela referenciando a essa estrutura, que vai ser uma tabela destes dados. Legal? Bacana. Então, vamos começar a preencher esses dados e preencher a nossa tabelinha. Para a gente já começar a enxergar esta questão de variável se movendo para dentro da estrutura. Então, alimentando a estrutura. Como alimentaremos a estrutura? Vamos colocar a estrutura aqui. E como a gente se referencia ao campo que está dentro da estrutura? Muito simples. Colocamos um tracinho. Depois desse tracinho, nós vamos colocar o que? O nome da variável. Então, veja que lógico. Estrutura, traço, nome. Então, essa string vai entrar no nome dessa estrutura. Então, quando a gente chega aqui, ó, nesse ponto, a estrutura inteira está vazia. Quando passar dessa linha 26, ou melhor, da linha 25, nessa estrutura, esse carinha nome aqui vai estar preenchido com Roberto Carlos. Certo? Vamos dar alguns Ctrl Ds aqui. Se você clicar na variável aqui com um Ctrl pressionado, ele já seleciona. Aí você dá um Ctrl C, seleciona com Ctrl também pressionado, Ctrl V. Olha que rápido que fica. Ctrl C. Bacana, né? Telefone.
4123, 41234. RG 30308 86277. Idade. Na idade a gente pode colocar das duas formas, ou assim, 88, ou assim. Se nós fizermos desta forma, o ABAP não vai converter este cara para este cara porque eles são iguais. Então, inteiro para inteiro. Se a gente fizer assim, o compilador vai ter um trabalhinho para converter caractere, string, para inteiro. Ele faz isso sozinho, sem perguntar, sem problema nenhum e sem consumir muita memória. Mas já que é inteiro, vamos colocar a idade na sua forma real. E o CPF? Legal, vamos verificar a sintaxe, tudo ok. Bacana. Vamos ativar e olha que legal. Aqui a gente vai ter uma coisa bem louca. Na verdade é a principal ferramenta de qualquer programação. Só que no ABAP, cara, detona qualquer debug de sistema que existe em outras linguagens. Java, PHP, cara, dá um pau louco. O debug do ABAP, eu não acredito que tenha melhor. E o que é um debug? O que é um debug? Tá bom. Vamos fazer assim. O que é um debug? O que é um debug? Wikipedia debug. Debug em inglês, depuração. É o processo de encontrar e reduzir defeitos num aplicativo de software ou mesmo em hardware. Erros de software incluem aqueles que previnem o programa de ser executado e aqueles que produzem resultado inesperado. Bacana. Encontrar. Gostaram? Gostei. Então, o debug é uma ferramenta que a gente verifica o comportamento do código interno. Eu conheci um cara que ele ficava olhando assim um código e ele debugava na cabeça. Ele quase não usava o debug, ele ficava, essa variável entra aqui, depois essa aqui, depois tem lá, depois tal. Muito bom. Eu não tenho essa capacidade. Então eu vou apresentar para vocês o incrível e maravilhoso debug. Tá vendo essa faixa aqui, ó? Essa faixa aqui se chama faixa aqui. Entendeu? Se chama faixa do editor fofa. Se a gente clicar aqui, ó, blup, section breakpoint was set. O que isso representa? Que tem um breakpoint, um ponto de parada aqui. Então o código vem aqui, feliz, declarou, chegou aqui, ele vai parar. Então vamos ver isso acontecendo. Vamos processar o nosso report. Blup. Aqui, ó. ABAP debug starting parará. Tran. Olha que coisa fofa. Esse aqui é o poder. O que a gente está fazendo agora é acompanhando de forma bem mais lenta a execução do programa internamente. Nós temos a mesma coisa, é o mesmo código lá, só que aqui está nessa telinha de debug. O que é essa telinha de debug? É uma telinha de debug. E para que ela serve? Para muitas coisas. Tá vendo essa seção aqui, ó? Variables, blá 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 blá. E aqui é o código. Se a gente der 2 cliques neste objeto que é a nossa estrutura, plim, olha, ele foi para cá. E ele já colocou a descrição dela. Structure, flat and not char-like. Char-like. Doidão. E se a gente clicar aqui, ó, plup, Standard Table. E olha que legal, ele já coloca aqui o que? A matriz dela. Então ele tem 5 campos, 0 linhas e 5 campos. Certo? Então,
Se a gente tiver nessa situação aqui, ó, neste campo, e dermos um duplo clique aqui, tran, olha que bacana. Ele mostra exatamente o que? Os campos que a gente declarou. Não é legal? Vamos voltar. E se a gente der um duplo clique na tabelinha, plim, olha, exatamente aquilo. É exatamente o que eu mostrei aqui no Excel. Olha que coisa fofa. É que no caso da estrutura, ele não aparece assim, ele aparece na vertical, que faz mais sentido, certo? Voltar. Então, olha que coisa mais fofa, mais mágica. Se a gente der um duplo clique aqui, ele vai aparecer aqui, ó, cadastro, traço nome. E qual que é o valor dele? Tá em branco, certo? Agora respirem fundo e vamos ver uma coisa mágica. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Single Step, F5. Vamos clicar nele. Plum! Olha que coisa fofa. Roberto Carlos. Então, na estrutura global, cadastro, traço, campo, nome, ele atribuiu Roberto Carlos. Que coisa mais fofa, certo? Então, vamos aproveitar o momento, o ensejo, e já explicar o que são esses 4 botõezinhos fofos. O primeiro botão, Single Step, ele passa linha por linha. O segundo, ele pula alguma instrução que seja interna. Nós vamos ver logo depois alguns módulos de função que executam funcionalidades ali dentro. Então, se a gente não quiser entrar lá, a gente usa esse F6. E esses outros carinhos, esse F8 aqui é para continuar direto e ir para o final. E esse F7 ele vai para fora. Certo? A gente tem 4 botões aqui e vai ficar claro para vocês. Só memorize o seguinte: F5 ele passa ponto por ponto. Se tiver uma função aqui, ele vai entrar na função que ele passa cada linha. F6 ele pula alguma instrução que ele tenha que entrar. F7 ele vai para fora. E F8 ele executa tudo de uma vez. Certo? Então vamos F5 de novo. Em vez de eu apertar lá, vou apertar aqui no teclado. Se eu clicar aqui de novo, ó, apareceu o telefone que está vazio, F5, plim, plim, plim. Certo? Vamos parar aqui no cadastro CPF, porque quando ele sair daqui, ele vai já voltar para nossa telinha de código. Vamos clicar de novo. Tá vendo aqui, ó, cadastro, na estrutura cadastro, vamos clicar aqui. Olha que legal. Ele já preencheu a estrutura. Bacana, né? Vamos usar F5 de novo. Aqui a gente vai dar F8 porque a próxima instrução ele acaba caindo no próprio código standard. Então a gente dá um F8 ou clica aqui. Tom. Não sei se vocês perceberam. A gente está programando em ABAP dentro de um programa que se chama SE38, certo? Na verdade a transação dela é SE38, o nome do programa é um pouquinho mais diferente. Feito em ABAP. Então, olha que maluquice. A gente está programando em ABAP por um programa feito em ABAP que faz programa ABAP. Coisas da SAP que eu acho fantástico. Gostaram? Não é fofolético demais? Então o debug é feito para isso, para a gente analisar o que está acontecendo. Maravilha. Então a gente preencheu essa estruturazinha. E o que a gente faz com ela? Pô, vamos colocar ela na nossa tabelinha. E como é que a gente faz isso? Nós utilizamos o comando append. Alimentando a tabelinha fofa. Alimentando. Como é que a gente faz isso? Append, apendar. O que é apendar? Append Wikipedia. Olha que legal.
No geral, apendar é unir ou adicionar no fim de alguma coisa. Que legal. Concatenate. Gostaram? Louco, né? Então, é adicionar no final. Append. Apendar o quê? A nossa estrutura aonde? A nossa tabelinha. Vamos colocar aqui, logo depois disso, o comando breakpoint. Aqui, em vez de a gente usar essa faixa, nós usamos um comando no próprio código para que ele force parar e aparecer o debug. Ativando. Quando a gente ativar, talvez apareça esse breakpoint. A gente pode tirar ele clicando aqui, que a gente quer que só apareça aqui. Mas no caso, vamos acompanhar também esse momento lindo, lindo do nosso append, certo? Vamos lá. Olha, ele parou aqui na frente no começo, às vezes ele faz isso, que é doidão. A gente deu um F8, tá vendo? Ó, tiramos aquele breakpoint, deu um F8 e ele parou no próximo. Então nós temos a nossa estrutura. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter ela inteirinha preenchida, com todos aqueles dados que a gente preencheu um a um. E a nossa tabelinha, ela está vazia, coitadinha. Se a gente der um F5, plim, olha que legal. Acompanhando, mudou o númerozinho aqui, ó. Vixe, apertei errado aqui. Legal, vamos dar um duplo clique aqui. Olha que coisa mais fofa. Ele pegou todos aqueles dados da nossa estrutura e colocou na nossa tabelinha. Então estamos alimentando a nossa tabelinha fofa. Que coisa meiga. Breakpoint. Vai embora, filho de cruz credo. Bacana, fofolético master. Olha que maravilha. Aprendemos a declarar uma estruturazinha e declaramos uma tabelinha, preenchemos a tabelinha, apendamos a tabelinha. Se a gente fizer isso aqui, ó, Ctrl D, vamos ver como é que fica. Ativar, colocar um breakpoint, ativar, F8. Paramos direto no breakpoint, ó. 5. Tudo bem que ele apendou a mesma informação. Não teria como ser diferente, né? Mas olha que fofura. Nós criamos uma tabelinha. E depois disso feito, a gente pode colocar no banco de dados ou trabalhar os dados que estão aqui. Não é legal? Voltar. Bacana. Então, percebam, nós estamos utilizando, trabalhando com uma tabela interna juntamente com uma estrutura, certo? O SAP não consegue, o compilador ABAP não consegue algo deste tipo. Por exemplo, se eu quisesse um acesso, esse acesso aqui, uma tabela, um nome. Por que não faz sentido isso? Porque quando você fizer isso, você vai estar atribuindo, sei lá, Carlos ao nome de uma tabela. Aí o compilador vai pensar, beleza, mas de qual linha? De qual linha você quer colocar esse nome? Porque você tem várias linhas, você tem vários nomes. Então isso aqui não existe. Porém, o SAP deixa fazer é uma coisa que em termos de programação a gente não vai trabalhar com ela. Por quê? Porque ela induz a erros. Principalmente, um dos principais erros que existem em programação se refere à sujeira. O que é a sujeira? A sujeira é uma variável que ficou ali perdida, não foi limpa, aí você acha que tem uma coisa, tem outra, ou deveria não ter nada e tem alguma coisa, e gera um erro. Então a gente sempre trabalha dessa forma. Temos uma estrutura, que é a linha, e colocamos na tabela. Mas é importante vocês conhecerem, e algumas vezes a gente usa também para agilizar o código, que é o header line. O que é o header line? Vamos lá. Eu vou declarar aqui para vocês verem, para a coisa ficar um pouco mais de sentido. Deixa eu
tirar esses múltiplos appends aqui. E eu vou pegar esta declaração, eu vou colocar aqui embaixo. Se eu tentar compilar, ele vai falar, ó, GT cadastro já foi declarado, malucão. Mas a gente vai colocar com header. A declaração é a mesma, like standard table of tal, mas no final vamos colocar with header line. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer o seguinte: você vai estar falando para o ABAP instanciar um objeto que é uma tabela, que tem essa estrutura o que é que tem aqui? Como é que escreve chapéu em inglês? Chapéu. Vai. Será que assim não é calor? Heat. Eu não sei escrever. Hot. Eu não sei escrever chapéu em inglês. Bom. Smart Art. Eu queria um chapéu. Imagens de chapéu. Bom. O que parece com chapéu aqui? Pronto. É um chapéu. Olha que bonitinho essa estrelinha. Ó. Isso aqui é o nosso. Finja que isso aqui é um chapéu. É um chapéu. Headerline. O que ele faz? Ele cria uma tabelinha onde já incluído na própria tabelinha existe um headerline, que é como se fosse uma estrutura embutida na tabela. O que isso quer dizer? Ele cria uma estrutura vinculada com a tabela. Então, neste caso, poderíamos fazer o seguinte: nome, olha isso aqui. Quando ele faz isso, ele vai estar atribuindo o valor Josué na variável nome, mas de qual linha? De nenhuma linha. Existe agregado nessa tabela uma estrutura, janela, no próprio objeto. E essa estrutura vai funcionar, vai ficar sempre vinculada, você não vai precisar criar um outro objeto, que é só a estrutura, para preencher esse cara. Então vamos fazer o seguinte, vou dar um Ctrl C aqui, dar um Ctrl V aqui, só para agilizar, tá? Ctrl C, Ctrl V. Ó, eu tô com o Ctrl pressionado, pressiono o Ctrl, é só clicar na variável, blup, e Ctrl V. Opa, errei. Blup, blup, blup. Append, blup. Olha que loucura. Deixa eu ativar aqui. Eu me referenciei direto à tabela e as variáveis. E no final, eu só dei um append tabela. Mas olha que estranho, o próprio conceito de append é colocar alguma coisa no final de uma outra. O que ele está colocando aqui? O próprio compilador sabe que este cara tem um headerline. Por exemplo, se eu fizesse isso para esta tabelinha aqui, ó, que não tem headerline, o que ele vai falar? Ó, a tabela interna não tem headerline. Aí ele já fala, ó, em vez disso, faça isto. Ou seja, append WA, que é work area, to. Então ele já te dá até uma dica fofa. Então legal. Vamos olhar isso aqui no debug para ficar claro. Vamos dar um ponto de parada aqui e vou colocar um breakpoint aqui para ele não sair do código e a gente consiga observar. F8. Olha que legal. Se a gente der um duplo clique aqui nessa com headerline
Olha aqui. Vai ver, ó. Por que é legal aquele Screen Hunter? Se eu fizer isso aqui, eu posso vir fazer isso aqui. Ele já foi pro meu clipboard. Deixa eu ver aqui. Vou tirar a estrela ninja e colocar o... Ah, que fofulético. Tá vendo? Ele já recorta exatamente o que você quer. Então, quando ele mostra isso aqui, você já percebe, ó, esse cara tem um header line. Se eu der um duplo clique nele, o que ele vai aparecer? Não vai aparecer a tabela, vai aparecer a estrutura. Porque agregado nessa tabela interna tem a estrutura já nela. Se a gente clicar aqui, aparece a tabela. Vamos voltar. Então olha que legal. Vamos usar F5. F5, ele está complementando o valor. Ah, aqui não tem. Aqui, ó. Esse aqui ele vai um pouquinho mais para cá, para ficar mais claro. Então, ó, GT cadastro header nome. Ele não está preenchendo a tabelinha ou mexendo nos valores de alguma linha da tabela. Ele está mexendo só no header, que é esse carinha aqui. F5, F5, F5 e append. Então se a gente entrar aqui, ó, e se em vez de a gente dar o clique aqui, porque senão ele vai entrar na estrutura, a gente pode fazer isso também, ó. Duplo clique, a estrutura preenchida, vamos voltar. E se a gente der um duplo clique aqui, temos o registro inserido na tabela. Qual que é o problema? O problema é exatamente esse. Depois que você appendou essa tabela, o header dela, que está aqui dentro dela, no âmago dela, no coração dela, aparentemente como se fosse a alma dela, tem uma alma aqui, um espírito, o espírito da tabela, tá sujo. Por que tá sujo? Porque nós preenchemos aqui, appendamos e fomos embora. Se você começar a mexer, outro programador começar a mexer aqui, cara, isso aqui pode dar uma caca. Por quê? Percebe que essa tabela, ela é global. Uma tabela global é visível em qualquer lugar. Se todo mundo começar a trabalhar com a header line dela, alguém vai esquecer de limpar e vai dar algum erro. E às vezes um errinho bestinha, um lugarzinho no código, cara, tem uma consequência absurda mais pra frente. Ainda mais se for um programa de cálculo, que alguma porcentagem bem pequena gera um rombo no final. Vixe, isso aí dá muito problema. F8, vai embora. Então, quando isso é feito, o que a gente faz? A gente dá um clear GT cadastro header. O que esse comando faz? Esse comando pode te ferrar. Por quê? Ele vai limpar o que daqui? Quando a tabela interna tem header line, ele vai limpar o header line. Se eu fizer clear esta tabela aqui, ele vai matar todos os registros. Então é bom ficar esperto com isso. Legal? Então essa é a principal característica das tabelinhas fofas. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Caraca. Legal, pessoal? Espero que tenham gostado. Essa é uma parte muito importante do nosso curso. Então tem que ficar muito bem clara. Tabelinhas internas com headerline, sem headerline. No próximo vídeo a gente vai explorar outros tipos de declaração. Legal? É isso aí. Muita paz. FOI. Fui.